tá? Ok. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Ah, Senhor, quantas vezes eu quis decidir a minha vida motivada pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelo prazer. Prazer de ter, prazer do poder. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu quis pedir a parte da herança e sair pelo mundo, sair pela vida para curtir, para não desperdiçar nada daquilo que eu percebia e sentia que era o melhor para mim. Mas era uma grande ilusão, Senhor, uma grande fantasia. Passou o tempo, as escolhas foram erradas e eis-me aqui, Senhor, de novo querendo voltar, percebendo que a minha busca na verdade é por Ti, porque só o Senhor pode preencher os vazios da minha alma, os vazios do meu coração. Nada e ninguém nessa vida serão capazes de me amar como o Senhor me ama. Nada e ninguém nessa vida serão capazes de preencher a sede que eu tenho de ser amada. Só o Senhor pode me amar por completo. Só o Senhor possui o perfeito amor que me cura nas mais profundas, nas profundezas da minha alma, na minha maior intimidade. Então me cura, Senhor. Cura as minhas carências. Cura os meus afetos, os meus sentimentos. Cura aqui dentro. Cura o meu coração. Porque eu não quero mais buscar o Senhor em lugares onde o Senhor não está. Eu quero
que o Senhor preencha o vazio do meu coração, porque só Tu podes preencher. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para falar realmente sobre esse caminho de vida nova. Eu vou pedir para que o nosso agente, o Tabaré, faça a oração de hoje. Mas eu queria muito que vocês realmente, quando ele estiver fazendo oração, feche os olhos e peça o Espírito Santo. É importante que todos peçam o Espírito Santo, né? Que independente do que nós vamos falar, independente do nosso testemunho, que Deus fale aquilo que você está precisando ouvir. Peça isso, peça isso. Tabaré. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero começar essa oração com o momento TBT, já revelando algo que era muito prático nas nossas reuniões presenciais, que é uma musiquinha que o João nos ensinou, que eu queria que inspirasse essa nossa oração inicial. Ela é mais ou menos assim: não sou o João, então não canto como ele, mas eu acho que dá para pegar a ideia. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. A gente costumava sempre iniciar os nossos encontros com essa música, e eu quero que essas palavras hoje inspirem nossa oração, porque, Pai, nós estamos reunidos aqui hoje porque sabemos que o Senhor tem algo bom para nós. Sabemos que o Senhor tem muitas graças para derramar sobre nós nessa noite, mediante a sua palavra, mediante a ação do seu Espírito, em nosso entendimento, em nossos sentimentos, em nosso coração. Nós estamos aqui hoje, Pai, estamos reunidos, insistimos em nos reunir aqui, Pai, porque reconhecemos quem nós somos, reconhecemos que somos fracos, pecadores, que precisamos de Ti. Nós estamos aqui reunidos, Pai, porque reconhecemos quem o Senhor é. O Senhor é nosso Pai, em quem nós confiamos, em quem nós depositamos todo o nosso amor, toda a nossa confiança. Estamos reunidos aqui hoje, Pai, porque queremos entregar em Suas mãos todas as nossas dificuldades, todos os nossos sentimentos, nossa vida, nosso propósito, para que o Senhor nos transforme, o Senhor haja grandemente em nossa vida, pela ação do Seu Espírito Santo. Então invoquemos o Seu Espírito Santo para que Ele possa agir grandemente o nosso entendimento hoje, possa abrir a nossa mente para a compreensão de tudo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Por isso rezemos: vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito
e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, certos de que o Espírito Santo está aqui para nos aconselhar, está aqui para realmente falar com a gente, nós vamos iniciar o passo de hoje, a reunião de hoje. E como a gente sempre faz, nós vamos relembrar o que nós já vivenciamos nas semanas anteriores. Então, eu falei para vocês no início, realmente, que a pastoral, ela mostra para nós que nós temos que ter uma conversão, uma mudança de rumo. Aonde eu estou indo não está bom. Eu preciso mudar. Mesmo que eu não ache isso. Hoje eu não tenho essa consciência, essa clareza de que o que eu estou fazendo não está bom. Eu preciso ter essa clareza e querer essa mudança. Eu vou começar realmente, inclusive, até para a gente poder pensar com uma proposição. Nós estamos numa pandemia, então imagine vocês que vocês tiveram uma informação através de um médico de que você tem uma semana de vida. Apenas mais uma semana de vida. E eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho realmente o que eu vou fazer se eu tiver apenas uma semana de vida. O que eu vou fazer, inclusive, que eu não faço no dia a dia. Gozado que a primeira vez que eu fiz essa pergunta, eu estava num grupo de jovens, numa catequese, e um jovem falou assim para mim, assim, falou, olha, vou pegar o cartão de crédito do meu pai e vou gastar tanto. Falei, não vai não, cara. Não vai não. Você vai com certeza, buscar Deus. Você vai buscar Deus como você nunca buscou. Você vai rezar, você vai orar muito, muito, muito. Você vai dizer para as pessoas que você ama, você vai dizer que você ama. Coisa que muitas vezes hoje ele sabe que eu amo ele. Não, diga. E você, se você tiver uma semana, você vai dizer muito, eu te amo, vai beijar, vai abraçar, eu te amo. E as pessoas que você tem algum tipo de mágoa, algum tipo de raiva, essa mágoa vai acabar. Não tem sentido a gente não perdoar as pessoas. Não tem sentido. E aí eu digo o seguinte, e por que nós não fazemos isso no dia a dia? Quem garante para nós que nós estamos vivos amanhã? Hoje nós estamos tendo eu estou colocando que nós tivemos uma informação que eu tenho uma semana de vida apenas. Mas quem me garante que eu estou vivo amanhã? E por que eu não vivo dessa forma? O Padre Léo dizia uma coisa que eu gosto muito. Ele falava assim, viva sempre como se fosse o último dia da tua vida. Uma hora você vai acertar. E é isso que eu acho que é importante a gente entender, que isso faz parte da nossa mudança. Viver como se fosse o último dia da minha vida faz parte da minha mudança. Faz parte realmente de um processo que eu preciso passar para ir mudando, para ir me tornando diferente, sem nunca esquecer disso. Nunca esqueça. Pense sempre, se você tiver a certeza que você tem pouco tempo de vida, que você vai ser uma pessoa melhor. Não tenho dúvida disso. Bom, aí nós fizemos o primeiro passo, que foi o passo admitir. Um passo, como eu falei para vocês, realmente que só depende da gente, né? Ninguém consegue nos fazer admitir nada. Sou eu que realmente tenho que falar assim, epa, não está certo o que eu estou fazendo.
Se outra pessoa quiser me mostrar que eu não está certo o que eu estou fazendo, eu não vou aceitar. E se eu aceitar, eu vou aceitar superficialmente, eu não vou concordar. É eu que tenho que fazer esse passo. Esse passo não depende de ninguém, depende de mim apenas. Eu dependo de mim. E aí, quando eu faço esse passo, eu entro nesse caminho de salvação. Eu entro nesse caminho. Por minha livre e espontânea vontade. Entrei. Eu quero. Eu reconheço que eu sou errado, que eu sou pecador. Reconheço que eu preciso mudar. Reconheço que eu não consigo mudar sozinho. E eu quero mudar. É muito importante esse eu quero mudar. Porque muitas vezes você admite, você reconhece, mas você não quer mudar. E aí, a gente, como eu falei para vocês, esse caminho de vida nova realmente nos ensina como mudar. Porque muitas vezes a gente quer mudar e não sabe como. Como é que eu vou mudar? Eu falava isso antes da pastoral da sobriedade. Eu falava para os meus filhos, vocês querem que? Olha a idade que eu tenho, você acha que eu vou mudar? Se eu tivesse que mudar, eu era novo, agora eu não mudo mais. Muda sim. Eu mudei, continuo mudando, vou mudar enquanto eu for vivo. Uma coisa que eu gosto muito, em Lucas 5, tem uma passagem que chama-se a pesca milagrosa. Jesus estava no barco com Pedro, e o barco estava ancorado à margem do rio, e ele estava pregando para as pessoas, e quando ele terminou, ele falou para Pedro assim, Pedro, vamos para alto mar, vamos para águas mais profundas. E depois deles navegarem um certo tempo, Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, joga as redes. Eu imagino a cara de Pedro, ele deve ter coçado a cabeça assim, olhado para Jesus e falado assim, Senhor, eu pesquei a noite inteira nós não pegamos nada. Eu pesquei, não adiantou. Mas por causa da tua palavra, por o Senhor estar me pedindo, eu vou fazer isso. E ele joga a rede e pega uma quantidade de peixe tão grande que teve que vir outros barcos para ajudá-los a tirar. E essa palavra ela mexe muito comigo exatamente nesse sentido. Eu estou jogando as redes da minha cabeça. O que eu tenho feito na minha vida? As minhas atitudes. Será que se eu jogasse as redes realmente pelo que Jesus me manda, pelo que Jesus me pede, não vai dar mais certo? Eu tenho que ter essa certeza. Nós temos que ter essa vida nossa realmente baseado na palavra de Deus. E é importante isso, porque eu estou admitindo que o que eu estou fazendo realmente não é me conduzir de acordo com as orientações de Jesus, de acordo com as orientações de Deus. Isso é um admitir muito forte para mim mudar. Muito bem. Aí eu entrei nesse caminho, eu admiti, entrei nesse caminho. O próximo passo é o confiar. É a minha fé. Em Timóteo 2, Timóteo fala o seguinte, eu sei em quem eu pus a minha fé. Isso aí, quando eu ouvi essa palavra, realmente mexeu muito comigo. E foi um pregador, realmente, que ele dizia o seguinte, muitas vezes as pessoas falam, realmente, que creem em Deus, aí na hora de sair para casa, eles põem a mão no crucifixo, põem a mão na Nossa Senhora, daí eles vão lá, bate na barriga do Buda e bate na bunda do elefante que está virado para a porta. Errado. Aonde que eu coloquei a minha fé? Eu tenho que ter essa certeza realmente, porque o que acontece? Quando as minhas coisas não dão certo, eu vou buscar cartomante, umbanda, sortista. Nós temos que ter firmeza com a nossa fé.
Nós temos que ter a certeza da nossa fé, que é esse o nosso caminho, que é isso onde eu devo estar. Lembrar sempre da nossa fé, que nós precisamos cultivá-la. Nós precisamos cultivar. É um dom que Deus nos deu e eu preciso cultivar esse dom. O gozado que... Como que você cultiva? Oração, leitura da palavra, estudo da palavra e Eucaristia. A Eucaristia, para mim, é a minha grande fogueira. A minha grande fogueira. Essa pandemia tem judiado muito de mim exatamente porque eu, por ser grupo de risco, realmente não tenho ido nas missas. Mas eu assisto sempre as missas pela televisão e rezo e peço para Deus realmente fazer a minha comunhão espiritual. O gozado que o confiar, a gente precisa entender realmente o tempo de Deus. Vocês já prestaram atenção que quando você... às vezes você vai num retiro, alguma coisa, e você tem uma pregação. E alguém dá um testemunho. E esse testemunho, gozado, que se você prestar atenção, é exatamente o seguinte: olha, eu estava aqui, fiz isso, fiquei assim. E a gente passa a ter a impressão que as coisas acontecem no estalar de dedo. E não é assim. Eu era dessa forma, eu era de uma outra forma. Eu entrei na pastoral, eu venho mudando há 16 anos e hoje eu estou muito melhor. É muito fácil falar para vocês. Eu era uma pessoa errada, com muitos pecados, muitas coisas. Entrei na pastoral e resolvi a minha vida. A gente tem que ter essa clareza. Como que funcionam as coisas de Deus, o tempo de Deus. Porque senão a gente fica muito, acaba criando uma exigência inglória, não tem muito sentido essa exigência. Muito bem, então a minha fé ela é importante para todos os outros passos. O terceiro passo, que é o entregar. Você acha que eu consigo entregar alguma coisa se eu não confiar? Tem muitas mulheres aqui, por exemplo. Para quem que vocês entregam teus filhos se vocês precisarem deixá-lo com alguém? É só em quem você confia. Você não vai entregar para alguém que você não confia. E esse passo é exatamente isso. Olha a dependência que eu tenho. Eu só entrego se eu confiar. Se eu não confiar, não vou entregar. Não vou entregar. E lembrar sempre disso, né? Entregar o quê? Tudo. Tudo. Não seja ingrato com Deus. Só entregue os problemas. Só entregue os pepinos, só as dificuldades. Entrega tudo. Entrega os momentos bons, as coisas boas. Porque nós temos momentos bons, nós temos coisas boas. Entrega tudo e agradeça. Não esqueça de agradecer. Agradeça o tempo todo, porque a Bíblia fala isso. Em tudo dai graça. Tudo. Não é a hora que você quiser, não. É tudo. Agradeça tudo. Agradeça pela tua família, pela tua casa, pela tua comida, por você acordar de manhã. Agradeça. Nós temos que fazer isso, é muito importante na nossa mudança. Muito bem. E agora, hoje, nós vamos fazer o passo chamado arrepender. Eu vou colocar uma musiquinha para nós. Tem que compartilhar a tela primeiro, compartilhar conteúdo, João. A gente não está ouvindo ainda. Ah, não? Não. Espera aí. E agora? Agora sim.
Como eu passei para vocês, a palavra de hoje, ela está em Lucas 15, de 11 a 32. É uma passagem muito conhecida, né? Todo mundo conhece essa passagem chamada A Parábola do Filho Pródigo. Antes de eu fazer hoje, eu queria agradecer a Cida, não sei se ela está realmente nos acompanhando, mas essa semana ela realmente mandou para mim um testemunho, fazendo a reflexão dela do que Deus tinha falado para ela sobre essa palavra. E eu agradeço muito, Cida, foi muito bom, muito bom. Gostaria que todo mundo realmente se apresentasse como você fez. Que bom, muito obrigado. Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, juntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para seu campo guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comia, mas ninguém lhe dava. Entrou então em si e refletiu. Quantos empregados há na casa do meu pai que não tem pão, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um de seus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai ouviu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou, seu irmão voltou, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Mas o seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir ordem alguma sua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou esse teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandasse matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai, filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazer uma festa, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Essas são palavras da salvação. Bom, essa palavra eu sempre digo que ela é a palavra-chave da pastoral da sobriedade. Ela realmente ela mostra tudo. Agora, essa palavra, essa passagem, ela é uma parábola. O que era uma parábola? Parábola é uma forma muito inteligente de Jesus nos orientar.
Porque é uma história, mas Jesus conta, e que ela serve para nós de várias maneiras. Eu tenho certeza que cada um de vocês, se vocês lerem essa palavra, da forma como eu peço para vocês lerem, vocês vão ver realmente coisas incríveis que Deus vai mostrar para você. Porque essa palavra é muito completa. Ela começa exatamente quando o filho chega para o pai e fala assim: pai, me dá minha parte da herança aqui. Você veja bem que em nenhum momento da palavra o pai fala assim: não, meu filho, que isso? Fica aqui, não vou te dar, não. É imediatamente ele concede aquilo que o filho está pedindo. Muito bem. Quem que é o pai nessa parábola? É Deus. É Deus. E o filho? E o irmão? Somos nós. Então, esse início realmente mostra exatamente o livre-arbítrio. Tudo nos é permitido. Tudo. Me dá a parte da minha herança que eu vou embora. Pois não, meu filho, está aqui. Deus nunca realmente vai te empurrar, vai te puxar. O inimigo, sim. O inimigo coloca o copo na tua mão. O inimigo fala no teu ouvido: larga a mão, vamos lá, vamos para o bar, vamos fazer isso, não custa nada, larga a mão de ficar ouvindo os outros. O inimigo te puxa, te empurra. Jesus está sempre olhando para nós. E se nós entendermos isso e realmente voltarmos para Ele, Ele vai dizer para nós assim: meu filho, é por aqui. Ele vai mostrar para nós o caminho que nós temos que seguir. Então, esse é o livre-arbítrio. E assim como a música inicial, né, eu pensei que podia viver por mim mesmo, o filho acha que ele pegar o dinheiro, ele vai embora. Ele não precisa do pai, ele não precisa de Deus. E aí, realmente, longe, certo? Sem a orientação de Deus, onde realmente ele não colocou realmente o caminho dele na mão de Deus para que Deus orientasse, ele foi da cabeça dele e deu para trás. Perdeu tudo. E eu gosto que quando na região aconteceu a penúria, que o filho cai em si do erro que ele tinha cometido. Ele cai em si, ele fala: meu Deus do céu, né? Lá na casa do meu pai, tem eu passando fome aqui, lá os empregados têm tanto para comer, e ele se prepara para voltar. E quando ele se prepara para voltar, ele ensaia o discurso. Ele fala assim: eu vou chegar lá, eu vou falar para o meu pai isso: pai, eu não mereço, eu errei. Ele ensaia um discurso. Mas Deus não quer. Eu gosto muito dessa questão de ensaiar o discurso, porque muitas vezes a gente, para falar com Deus, a gente quer falar de uma forma sofisticada. Deus fala simples. Até porque Deus não interessa o que você fez. Deus só quer que você volte. Ele só quer realmente que você venha de volta. Que você volte para o caminho. Que você venha para Deus. Porque quando Deus, o pai realmente vê o filho, imediatamente, ele corre, abraça e beija. O filho começa a fazer o discurso, ele já vira, ele nem liga para aquilo que o filho está falando. Nem liga. E pede realmente para vestir ele, colocar sandália, colocar anel, que era uma coisa bem da época, né? Tem um significado naquela época, essa questão da sandália, da vestimenta, do anel. Bom, e aí, como ele manda fazer uma festa. E chega realmente o irmão, que somos nós também. O filho representa nós, mas o irmão também. E o irmão chega realmente e fica indignado. Eu sei que tem muita gente aqui que está me ouvindo, que tem uma caminhada na igreja muito grande, que está ali, que vai na missa todo domingo, que paga seu dízimo, que reza.
Mas isso não nos dá o direito de querer julgar os que não fazem. E a palavra é bem forte nisso. Não é porque realmente o filho fala que eu nunca transgredi nenhuma ordem tua, e aí? A gente tem que fazer as coisas porque nós sabemos que é o certo. Eu não posso fazer as coisas porque eu vou querer esperando uma recompensa. Eu tenho que fazer porque eu sei que é o certo. E o filho, o irmão, então, o pai mostra para ele realmente que ele está sempre ali e que é tudo dele. Tudo dele. E isso aí me leva sempre a pensar, meu Deus do céu, quantas vezes eu sou o filho, mas quantas vezes eu sou o irmão? Né? Vocês vejam bem que eu já falei para vocês lá atrás, na passagem do Bartimeu, que as pessoas criticavam. A palavra de Deus, ela mostra muito isso. Vocês vão ver em outras passagens bíblicas. As pessoas criticam, as pessoas condenam, as pessoas... Que somos nós, gente. Nós somos os críticos. E nós, às vezes, não percebemos isso. Olhe para você, olhe para os teus erros, olhe para aquilo que você está fazendo e peça sempre, como eu falei da pesca milagrosa, peça sempre que você quer que Deus te oriente aonde você joga as tuas redes. Muito bem, mas esse passo, essa palavra, né, essa passagem bíblica, o filho pródigo, embasa o passo de hoje, que chama-se arrepender. Arrepender. Primeiro, eu só vou me arrepender se eu confiar, se eu tiver fé. Senão não tem por que me arrepender. O gozado que eu falei para vocês, você não começa a tua mudança se você não admitir. Não começa. Se você não admitir que você está errado, você vai mudar como? Mas você não continua a tua mudança se você não se arrepender. Você pode ter uma pessoa que rouba, que mata, e ele admite que ele rouba, que ele mata, e não se arrepende de ter feito isso. Não vai mudar. Não vai mudar. Vai continuar nesse mesmo caminho. Arrependimento, a gente precisa entender uma coisinha que eu acho que as pessoas confundem muito. Arrependimento com remorso. As pessoas sentem muito mais remorso do que arrependimento. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Remorso não é uma coisa de Deus. Deus não quer que você sofra. Quando a gente trabalha nas clínicas, por exemplo, a gente vê o tanto que as pessoas que já estão em abstinência, que estão sóbrias, elas se martirizam pelo que elas fizeram com seus pais, com seus família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Isso é remorso. Gente, o que eu já fiz, eu já fiz. Nada mais muda. Nada mais muda. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, que o anjo foi lá para Sodoma e Gomorra para salvar Lote. E lá ele dá 3 palavras de ordem que a gente tem que levar muito para a nossa vida. Ele fala assim, primeiro, não olhe para trás. Não olhe para trás. O que você fez, já fez. Não olhe para trás. Não te detenhas na planície. Não pare. Você já notou que a gente tem normalmente a intenção e normalmente o ímpeto de parar, principalmente nos nossos erros? Não pare. Continua. Você pode errar, você vai errar, mas você está lutando para não errar, você levanta e vai para frente. E a terceira palavra de ordem do anjo é o seguinte, suba a montanha, busque Deus, busque a Deus. Não olhe para trás, é exatamente o remorso. Mas, João, o que é arrepender, então? Arrepender é você ter condições
de falar para Deus. Lembra que você não engana Deus, fala assim: Pai, eu errei, mas eu não quero mais errar. Eu não quero mais. Se você for fazer uma confissão, confessar os teus pecados, mas não se arrepender, não resolve nada. O gozado que uma vez uma pessoa me falou assim: mas João, Jesus morreu na cruz, ele já não me salvou? Sim, ele nos salvou. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender. Qual é o significado da morte de Jesus na cruz? Isso foi bem em função da época. Na época, por exemplo, as pessoas, como é que elas realmente faziam para que Deus as perdoasse? Elas sacrificavam os cordeiros. Por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus? Esse é o significado da morte de Jesus. Ele morreu na cruz como um sacrifício por nós. Então ele nos salvou? Sim, mas tem uma coisa. Você precisa se arrepender. Porque senão fica muito fácil. Por que eu vou deixar de fazer minhas coisas? Para que eu vou tentar ser melhor? Você já está tudo pago mesmo? Jesus já me perdoou mesmo? Não. Você tem que se arrepender. Você tem que realmente falar para Deus exatamente isso. Não quero mais isso. Ah, mas João, eu falo que não quero e depois cometo o erro de novo. Eu sei disso. Faz parte do ser humano. Mas quando você cometeu o erro de novo, pesa mais. E você reza de novo e fala assim: não quero mais. Me ajude. E a gente tem que pedir para Deus nos ajudar. Porque Deus vai nos ajudar se nós pedirmos, senão não vai ajudar. Ele sabe que nós precisamos disso, sabe. Mas é importante que nós falemos, que nós verbalizemos. Jesus, eu não quero mais. Me ajude. Eu preciso da tua ajuda. Vocês vejam bem que quando... nós vamos falar num outro passo, chama-se orar e vigiar. A oração do Pai Nosso, por exemplo, a gente reza muito e não presta muita atenção no que nós falamos, né? Mas, veja bem, essa única oração que Jesus nos ensinou. E no final ele fala assim: não me deixeis cair em tentação. Eu estou pedindo. Não me deixe cair em tentação. Eu sou fraco. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Se o Espírito Santo não estiver comigo, não vou conseguir. Eu preciso disso. E aí, gente, lembrando sempre hoje, quarto passo. Então, toda vez que eu admitir que eu fiz alguma coisa de errado, que eu tiver essa consciência, certo? Eu fecho os olhos e falo: não, realmente está errado, eu não tenho que fazer isso. Eu rezo, que é o segundo passo, eu busco a minha fé, eu entrego para Deus e agradeço a Ele por tudo, entrego o meu erro, inclusive. Te entrego isso, Senhor. E falo para Ele: eu não quero mais. É o meu arrependimento. Olha aqui, hoje nós estamos no quarto passo da mudança. Experimentem fazer isso. Usem esses passos no teu dia a dia. Eu gostaria muito que, se vocês pudessem, isso nos ajuda muito, se vocês pudessem manifestar no WhatsApp, tipo assim: olha, eu não estou conseguindo, ou eu estou tendo dificuldade para fazer esse passo, ou eu estou tentando, sei lá, dê testemunho sobre os passos. O que está acontecendo na tua vida? Está te ajudando? Você realmente... E lembre sempre que o teu testemunho vai ajudar outra pessoa. Vai nos ajudar, inclusive. A nós da pastoral que estamos aqui, vocês não têm ideia realmente do que as partilhas nos ajudam. Faz com que a gente pare e fale assim: quantas vezes que eu já fui para grupo de pastoral cansado, às vezes não estava com vontade de ir, certo? Com problemas, porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, todo mundo tem preocupação, todo mundo tem.
E aí você vai e de repente se uma pessoa faz uma partilha ou dá um testemunho e você fala assim, é para mim isso aí. E muda tudo. E você se sente melhor e você tem que agradecer muito a Deus por isso. Bom, agentes, alguém quer falar alguma coisa para complementar esse espaço? Boa noite. Acho que uma coisa importante desse passo, para a gente compreender nesse ciclo, nessa caminhada que a gente está, no primeiro passo, é um passo, como eu falei na oração inicial, é um passo em que a gente se reconhece. Então eu reconheço quem eu sou, reconheço as minhas fragilidades, então reconheço quem eu sou. No segundo passo, no confiar, eu reconheço quem Deus é. Então eu faço esse diálogo com Deus, né, de reconhecer quem eu sou e depois de reconhecer quem Ele é, tudo que Ele é capaz de fazer por mim, tudo que Ele quer fazer por mim. Nesse quarto passo, esse reconhecimento da realidade, lembrando que a sobriedade que nós buscamos aqui é justamente a gente reconhecer aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, na medida que a gente vai caminhando, a gente vai começando a enxergar as coisas claramente. No primeiro passo, eu enxergo a mim mesmo. No segundo passo, eu enxergo a Deus. Nesse quarto passo, ele me permite enxergar os meus irmãos. Porque se eu falo em arrependimento, eu estou falando em possibilidade de mudança. Então, se eu reconheço que o arrependimento pode me transformar, pode permitir a mudança em mim, é natural que eu também estenda isso para os meus irmãos, para os meus próximos, aqueles que Jesus chamava de próximos. Poxa, se eu posso me arrepender, por que os meus próximos também não podem? Por que aquelas pessoas à minha volta também não podem? É por isso que esse passo também tem tudo a ver com o perdão. Uma frase que a gente fala muito, especialmente os cristãos, com certeza, né, os católicos falam muito, e é uma oração que Jesus nos ensinou. No Pai Nosso a gente reza assim, presta atenção, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente reza. No Pai Nosso a gente reza assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós mesmos estamos colocando uma condição ao perdão de Deus. Não é Deus quem coloca essa condição, somos nós. E porque ela é uma condição necessária. Porque para que a gente possa viver plenamente o perdão de Deus, a gente precisa aprender a compartilhar esse perdão com os nossos irmãos. Se eu me arrependo, e se eu sei que o arrependimento pode me transformar, também os nossos irmãos podem se transformar. Então, a importância de eu perdoar. Se eu quando eu me arrependo, eu quero o perdão de Deus. Então, o perdão é algo possível, a transformação é algo possível. Então, nós temos que aprender também a perdoar os nossos irmãos. Quantas coisas nós guardamos dentro do nosso coração? E é uma pergunta para você, eu queria que vocês refletissem sobre isso. O que é que vocês guardam no coração de vocês que vocês ainda têm dificuldade de perdoar? Esse é o momento de você refletir sobre isso. De você compreender que assim como você é capaz de se arrepender e ser perdoado por Deus, o seu irmão, que talvez tenha te ofendido, ele também é capaz de se arrepender e também merece o seu perdão. Esse mérito não é dele, não é meu. Esse mérito é de Jesus na cruz. Aquela compra que o João comentou, que Jesus já comprou a nossa salvação, essa morte dele na cruz, ele comprou o nosso perdão, o nosso direito ao perdão. Nós todos temos direito ao perdão porque Jesus morreu na cruz. Todos nós, tanto eu, pelo meu arrependimento, quanto o meu irmão. E uma outra coisa que eu aprendi com o João também, que é uma coisa que a gente, de novo, atentando para aquilo que nós falamos. A gente costuma dizer, o fulano me ofendeu. O fulano me magoou. O fulano me deixou com raiva. A gente tem que começar a pensar agora, que estamos exercitando a sobriedade, começar a enxergar as coisas como elas realmente são. Ninguém tem o poder de me magoar. A pessoa pode fazer alguma coisa contra mim, mas quem se magoa sou eu com o que o outro faz. Quem sente raiva sou eu, não é o outro que me deixa com raiva. Sou eu que fico com raiva porque o outro fez alguma coisa. Então nós começamos a nos colocar como atores do nosso próprio destino. Óbvio que sempre conduzidos por Deus, mas nós somos atores. Então, sempre que a gente tiver, que alguma coisa nos machucar no que o outro fez, pense nisso. E transforme essa frase, olha, eu me magoei com aquilo que o outro fez. E aí, assim, você tem algo que você realmente pode transformar. Essa sua mágoa, por quê que o que ele fez me magoou? Por que eu permiti que aquilo me magoasse? Por quê? Será que é a minha soberba? Será que ele atingiu a minha autoestima? Será que ele atingiu a minha vaidade? O que é que eu preciso me libertar para que coisas que os outros fazem deixem de me magoar e deixem de me ofender? E eu possa, assim, enxergar o outro como ele realmente é. Exatamente como eu sou. Imperfeito, falho. Alguém que
pode mudar e que pode desejar mudar e que Deus quer transformar. Então a importância do perdão. Esse passo a gente precisa aprender a exercitar o perdão. O que é que você carrega no seu coração que você precisa hoje perdoar, entregar para Deus? Amém. Mais alguém? Lázaro, Magda, Renato, Eliane, Tuetuba. Ô, João, eu sobre sobre duas coisas que é oportunidade de observar, né, nessa nossa caminhada dentro da pastoral, né? Dois sentimentos que vários irmãos eles cultivam, né? Que é o sentimento de culpa e o que você já falou, o remorso, que vem causando realmente muita dor, muito sofrimento, né? Muitos dos nossos irmãos aí, eles nutrem o sentimento de culpa, né? Que é um sentimento que ele acaba causando, né, uma autoacusação. E esses nossos irmãos, muitas vezes, eles acreditam que eles têm que sofrer, né, as consequências dos seus atos, e eles acabam se afastando, né, principalmente do amor de Deus. Eles passam a não acreditar nesse perdão. E principalmente o remorso, né? O remorso que realmente ele causa dor, sofrimento, angústia. Esses nossos irmãos, eles cultivam, né? Eles remoem esses erros, essas culpas, esses pecados e tornam-se o centro da vida deles, que muitas vezes impede esses nossos irmãos de estar, né, progredindo. Como o Tabaré falou do perdão, é necessário, né? Quantos casos nós não temos, né, de relacionamentos entre pais e filhos que não se perdoam. Nós devemos lembrar que a família é o maior dom, dom de Deus. E muitas vezes esse sentimento de culpa e de remorso, eles trazem uma grave, que é depressão, ansiedade. Então nós temos realmente que, como o Tabaré falou, né, a gente saber trabalhar o perdão. Olhar para nós dentro se nós carregamos esse tipo de sentimento, né, de culpa, de remorso, isso não pertence a Deus, como você disse. Deus é um Pai maravilhoso, de amor, de bondade, Ele está sempre pronto para nos perdoar. E nós devemos exercer o perdão. Amém. Amém. Eu acho que nós já estamos na nossa hora. Eu vou colocar uma música para a gente concluir. E eu gostaria que... Também. Quanto eu espero, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. Eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar.
também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me estou, mas olhando em meus olhos somente amor. Ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Bom, pessoal, então, obrigado pela atenção de vocês. Como eu disse mais uma vez, coloque para nós que a pastoral tem ajudado vocês no quê? Né? O que está acontecendo? O que esse passo representa hoje? O que Deus te mostrou nesse passo? O que Deus te mostrou no passo da semana passada? Coloca isso para nós. Nós estamos realmente até agoniados, nós temos conversado entre nós a gente, porque nós sentimos falta da partilha. Nós sentimos. A partilha é fundamental. Então, nós sentimos muito falta. Eu gostaria muito que vocês realmente se manifestassem. A palavra da semana que vem, ela é muito direta, então eu não vou nem colocar para vocês. Daí eu vou colocar realmente na outra semana a palavra que a semana que vem eu vou mostrar para vocês realmente fazerem o mesmo exercício. Ler, tentar ver o que Deus está falando para você. Ok? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Bom, diante disso que o João comentou, assim, da importância da partilha, para quem já conhece a pastoral, quem já participou de encontros presenciais, sabe que é no momento da partilha que Deus realmente age, sabe? O Espírito Santo age grandemente. Porque enquanto nós estamos falando, a gente está falando, Deus está agindo unilateralmente, por assim dizer. Então, em uma única via, né? Então, a partir do João, para nós. Ou a partir de mim, ou a partir do Setúbal, a partir de quem está falando para nós. Mas o momento da partilha é um momento de troca. É um momento em que Deus age em você e através de você no outro. Então, ele age duplamente. Então, a partilha é fundamental nesse processo de mudança dentro da pastoral. Então, a gente queria realmente convidar vocês para partilhar. E, assim, eu sei que nem todos se sentem à vontade, às vezes, de partilhar. Eu acho que é muito importante que haja confiança entre nós. Essa confiança que nós temos que ter entre nós é fruto da confiança que temos em Deus. Nós estamos aqui reunidos com um único propósito, todos nós. Estamos reunidos por Deus. Então, a gente pode confiar, pode ficar tranquilo. O que você postar no grupo lá, um vídeo, um áudio, não vai ser partilhado para outras pessoas, não vai ser comentado, não. Quem precisa ouvir o que você tem para dizer é quem Deus tocar para abrir o vídeo, para ouvir o áudio. Então, essa pessoa precisa ouvir o que você tem para dizer. Então, fique tranquilo, não tenha medo de partilhar. Mas se ainda assim você está muito tocado nesse momento e gostaria de que um agente ouvisse a sua partilha, eu me coloco aqui à disposição de vocês nesse momento. Então, se algum de vocês quiser partilhar, aqui no grupo a gente não vai abrir para isso por conta do tempo e tal. Mas se algum de vocês quiser partilhar nesse momento, lá no grupo só diga, eu gostaria de partilhar, que eu vou fazer uma ligação de vídeo para você. Eu e minha esposa vai partilhar hoje também. Nós vamos fazer uma ligação de vídeo para você, para que você possa partilhar. É algo que eu preciso e é algo que eu tenho certeza que Deus quer grandemente agir em você. Então, se algo tocou você e você está com aquela vontade louca, que o Espírito Santo faz isso com a gente, eu preciso falar, só diga lá, eu quero partilhar. Nós vamos fazer uma ligação de vídeo para você, para ouvir a sua partilha. E se você quiser partilhar diretamente no grupo, fazer um vídeo, fazer um áudio, também sinta-se à vontade. Confie em Deus. Ali o que vai ser postado ali vai ficar ali. Pode ficar tranquilos quanto a isso.
tá bom? Mas se quiser, só diga lá, eu quero partilhar, nós vamos ligar para vocês, ok? Uma boa noite a todos. Estou lembrando, então, que nós temos vários agentes aqui, né? Então, sou eu, Tabaré, Renato, Lázara, Magda, Setúbal. A partilha, como o Tabaré falou, é uma questão de confiança, né? Muitas vezes você quer, você tem um relacionamento e quer partilhar com a Lázara. Então você se manifesta no grupo. Lázara, eu gostaria de falar com você. A Lázara entra em contato com você pelo vídeo, pelo WhatsApp, e você pode partilhar. Lembrando sempre, todo mundo, partilha é um caminho, é uma rua de uma única mão. Você vai falar e nós vamos escutar. Nós não estamos aqui para dar conselho para ninguém, não somos ninguém para dar conselho para ninguém, mas nós vamos com certeza adorar você confiar em nós, partilhar, e nós vamos ser muito ajudados, e você que está partilhando vai ser ajudado também. Ok? Bom, gente, obrigado por tudo, até semana que vem. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.